Você, mulher casada, que trabalha fora, que trabalha em casa, que assume tantas responsabilidades. Você que se vê obrigada a assumir papéis, a assumir posições que às vezes só você sabe que tem de fazer e que precisa fazer. Então você aí no seu casamento, você aí na sua relação, que muitas vezes por essa correria do dia a dia acaba vivendo um certo afastamento por causa da rotina, um afastamento do seu parceiro, um afastamento do seu marido, você vai se afastando e perdendo talvez a intimidade, ou então você que vai perdendo a intimidade, vai perdendo o diálogo, vai perdendo essa necessidade de falar sobre as suas coisas, as suas questões íntimas e coisas muitas vezes que não estão relacionadas com o seu presente, tá? Toda a questão que você está vivendo no seu presente, todo o dilema do seu presente tem uma raiz lá no seu passado, lá na sua infância. Só que aí, hoje, na sua relação, você começou do nada a ter problemas de infecção urinária, candidíase, distúrbios, esse desequilíbrio no seu corpo e você não sabe por quê. Já fez aí diversos tratamentos, mas não percebe. Não percebe aquilo que o seu corpo está te dizendo. No caso da infecção urinária, já falei no outro vídeo sobre a candidíase, mas no caso da infecção urinária tem a ver com o sentimento, a sensação de impureza. Mas esse é só o ponto de partida para algum lugar. Só para você ir para algum lugar, para você caminhar para a raiz do problema. A questão aqui é por qual motivo o seu corpo está rejeitando a penetração, está rejeitando o sexo, está rejeitando uma intimidade com o seu parceiro. Por qual motivo você está sentindo, o seu corpo está sentindo uma necessidade de rejeitar qualquer contato íntimo? E quando eu falo íntimo, eu não estou falando apenas da penetração, eu estou falando íntimo na sua intimidade. Como você é e se sente por dentro de si mesma. Os seus sentimentos, as suas feridas, as suas dores. E por isso que o seu corpo está reagindo dessa forma. Quando o sexo talvez seja apenas um lugar ou um momento de descarga do estresse do seu marido, onde você talvez não se sinta mais vista, não se sinta reconhecida, não se sinta segura, amada, e por este motivo seu corpo está reagindo. Pode ser então que o diálogo tenha acabado, as preliminares talvez nem ocorram mais, e você se sinta, como eu disse, esse lugar apenas de, esse lugar ou esse objeto do prazer e do sexo. Então, se calhar está na hora de você falar, se permitir a falar. Ou, em alguns casos, que é muito mais comum, você não sabe dizer não para certas situações que de repente seu parceiro quer, mas você se sente com medo, e é um medo inconsciente em grande parte das vezes, o medo de falar não e de perder a relação, de perder essa pessoa que você ama, de perder o seu marido. E aí você acaba sendo obrigada e se obrigando a fazer, de repente, coisas que te incomodam, que você não gosta, porque você não tem esse diálogo. Você não se permite dialogar. Mas pode ser que tudo isso que eu esteja a falar não faz o menor sentido para ti, porque você ainda não percebeu, porque são padrões inconscientes e crenças inconscientes ligadas ao sexo que não te permitem trazer a sua consciência porque você tem medo. E esses medos também são inconscientes. Mas enfim, o exercício aqui que nós vamos fazer é para libertar tudo isso, para você trazer a sua consciência, os motivos pelos quais o seu corpo está reagindo dessa forma e para que você possa fazer as mudanças necessárias na sua vida, na sua história. Lembrando que casamento não é prisão e você não tem que se sentir obrigada a fazer sexo só porque você está numa relação. Mas uma relação se faz também do sexo, né? Desse impulso, dessa vontade, né? Dessa atração. Mas tem que ser de forma saudável e equilibrada. Enfim, vamos fazer o exercício.
Perceba os seus sentimentos, perceba aquilo que vem à sua consciência, perceba os motivos pelos quais o seu corpo está reagindo dessa forma. E não adianta tapar o sol com a peneira, não adianta fingir, não é nada disso, porque eu converso com meu marido e ele está de boa quando eu estou com esse tipo de problema, nós não fazemos sexo e ele super entende. Isso é tapar o sol com a peneira. Isso é porque você não quer tomar consciência. Desculpa, já estou arrotando aqui porque eu já estou tocando em dores aí. Você não quer tocar na dor, você não quer tocar na ferida porque de alguma forma você está tendo aí benefícios. Ai, mas que horror, eu estou tendo benefícios, eu só estou tendo dor, olha o meu sofrimento. Queridinha, vamos acordar para a vida. Enquanto você continuar assim, a coisa só tende a piorar. E isso pode se transformar numa doença muito mais grave. Então, para que você não tenha que passar por tudo isso, vamos encarar as coisas como elas são. Isso não quer dizer que de repente você tenha aí na sua mente um sentimento, uma sensação de que talvez você não goste do seu marido. Será que você não gosta dele? Porque esse sentimento te traz medo, porque o fato de você não gostar do seu marido fará com que você tenha que promover uma separação. E aí você tem medo de enfrentar a vida. Mas pode ser que esses sentimentos ou os sentimentos que você tem pelo seu marido estejam aí encobertos por outros sentimentos ruins e que que faça com que você se afaste por achar que não gosta mais dele, mas na realidade são outros sentimentos. Outras situações que foram acumuladas e que vêm sendo acumuladas lá desde a sua infância. A importância aqui é nós percebermos por qual motivo você está querendo se afastar da sua genitália e por qual motivo você quer se afastar do sexo, ok? Não vamos tapar o sol com a peneira. Vamos aqui evoluir, vamos acordar, tá? Bom, vamos fazer o exercício. Durante o exercício é possível que você arrote, sinta vontade de soltar gases, é para soltar, sinta a necessidade de bocejar, pode bocejar e pode ter outras reações, tá? Pode sentir uma queimação, pode sentir, tipo, picadas, pinicar, enfim, pode ter as mais variadas reações. Você pode repetir esse exercício uma vez por dia. Pode fazer enquanto você achar que é necessário até curar, tá? Mas se você repetir aí pelo menos 3 a 4 vezes e não curar esse problema, essa situação não ficar solucionada, então eu indico para você uma sessão particular comigo, porque esse exercício ele é um exercício abrangente para mais pessoas, né? Para um número maior de pessoas, portanto ele não vai trabalhar na raiz, ele vai trabalhar na raiz se essa raiz for uma raiz de superfície, mas quanto mais profunda a dor, quanto mais profunda essa raiz, aí sim é necessário um trabalho individual para que a gente vá nessa profundidade, para que a gente consiga tirar todas essas camadas que estão encobrindo essa raiz que não está bem. Ok? Vamos fazer o exercício e não esqueça de dar o seu like, de subscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo. Deixa na descrição o que você sentiu durante o exercício. Bom, lembre-se, você faz parte do todo, o todo é você e até a próxima. Tchau! Olá, seja muito bem-vindo aqui no canal. Meu nome é Alessandro, sou terapeuta e criador do Método Suki, o único método que trabalha o seu corpo físico, trabalha o seu emocional, mental e espiritual, porque o seu corpo é o seu templo. Não tem nada a ver com religião. Então nós vamos fazer o exercício. Esse exercício vai auxiliar, vai ajudar a você libertar esses padrões emocionais que bloqueiam essa sua percepção e o seu sentimento, a sua reação perante o sexo. Isso vai melhorar o seu condicionamento físico em relação ao sexo, a sua ideia, a imagem que de repente você tem, mas é importante que você observe na sua relação o que está acontecendo. Porque às vezes no dia a dia, esse dia a dia que tanto exige responsabilidade, exige tantas coisas de nós nos tornamos frios para as coisas que são simples na vida. E às vezes você só quer ser olhada, só quer ser vista, reconhecida, só quer um abraço, um carinho, um beijo antes do sexo, mas aí você se vê naquele momento obrigada a fazer e aí seu corpo tensiona todo e aí com isso vai provocando uma série de distúrbios, né? Porque você não impõe limite, você não diz
o que realmente está acontecendo, porque talvez você nem saiba, e aí como você não põe limites, o seu corpo perde também esses limites, essa contenção, e aí se espalha tudo, se espalha bactérias para todo lugar. Então vamos lá, vamos começar o exercício. Durante o exercício vão vir sentimentos, emoções, lembranças, memórias. Perceba elas e ressignifique durante o exercício, liberte todas elas, tá? Liberte esses sentimentos. E é possível que você tenha percepções claras do que está acontecendo. Se for, obviamente, uma percepção de algo que você possa mudar, que você possa conversar com o seu parceiro, fale com ele, converse. Mas se for algo que é mais difícil, que você não se sente capaz, me contacte para a gente fazer uma sessão e identificar aí quais são os padrões, o que realmente está acontecendo contigo, tá? Lembrando que tudo aquilo que acontece hoje, no seu presente, na sua vida, está relacionado com algo do passado, que ficou preso, que ficou parado lá no passado em algum momento, tá? A partir de agora, eu peço então para que você inspire o ar profundamente. Pelo nariz, como sempre, e soltando pela boca. Inspire o ar e sopra pela boca. Inspira o ar profundamente e sopra pela boca. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu vou fazer um movimento primeiro para que você entenda qual é o movimento e depois eu vou te explicar movimentos por movimentos em sequência. Tá? Lembrando que este é um método onde nós vamos ativar nervos que vão diretamente para o seu sistema límbico, libertando lá emoções, memórias, tá? Que estão presas. Então vamos lá. Um dos movimentos é esse, é simples. Para quem já fez agachamento, vamos afastar as pernas, tá? Um pouco mais, vamos afastar um pouco mais, numa postura um pouco mais larga do que a sua anca. Vamos colocar o pé um pouco mais afastado, tá? Muito mais afastado do que a largura da sua anca. Encontrei as palavras certas, porque às vezes elas fogem, não sei porquê. E vamos fazer uma espécie de agachamento. Eu vou fazer aqui de lado para você perceber como funciona. Então você vai projetar o seu bumbum lá para trás, tá? E não vai passar com os joelhos a linha dos pés, da ponta dos pés, tá vendo? Eu não vou projetar o meu joelho para frente, e sim o glúteo para trás, sem levar o joelho para frente. Não movo o joelho, ó. Estou projetando meu glúteo lá para trás, sem mover o joelho, ó. Ok? É esse movimento que vamos fazer, tá? Não precisa descer muito, desça até onde você conseguir, ok? Só faça esse movimento aqui. Não precisa descer muito porque você já vai perceber como ele funciona. Então vamos para o primeiro movimento. Você vai fechar o seu polegar nas suas mãos, na altura do seu peito, isso. E o primeiro movimento é esse. Toca o seu ombro e volta. 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 Ok? Cruzando os braços, tá? Agora vamos para o segundo movimento. Toca o ombro e agora abre os braços com a palma das mãos para frente. Ok? Vamos lá? Voltando à mesma posição. Fecha o polegar nas mãos. Toca os ombros e abre os braços. Fecha o polegar na mão. Toca os ombros e abre os braços. Fecha o polegar nas mãos. Toca os ombros e abre os braços. Fecha o polegar nas mãos, toca os ombros e abre os braços. Ok? Este é o segundo movimento. Agora vamos para o terceiro movimento. Vamos adicionar mais um movimento. Então, toca os ombros, abre os braços e agora toca os joelhos, descendo, fazendo aquele movimento que eu já expliquei, glúteos lá atrás. Ok? Vou fazer de lado. Então, vamos lá? Então, fecho o polegar na altura do peito, toco os ombros, ok? Abro os braços e toco o joelho, ok? E agora vamos fazer o movimento inverso. Aliás, vamos agora saltar um dos movimentos, que é toco os ombros e volto ao peito, ok?
Então vamos lá? Vou fazer de perfil e depois fazemos de frente, ok? Então vamos lá. Toco os ombros, abro os braços, palma das mãos para frente, toco o joelho, toco os ombros e volto à posição inicial. Toco os ombros, abro os braços, toco o joelho, toco os ombros e volto à posição inicial. Ok? Vamos lá? Vamos lá, se permitindo. A partir de agora, vamos fazer primeiro o movimento, depois começamos o movimento para valer, ok? Então vamos lá. Fecha o polegar. Isso. Toca os ombros com a mão aberta. Abre os braços com a palma das mãos para frente. Toca o joelho, glúteos lá atrás, bumbum lá atrás, ok? Então, cruzo novamente, toco os ombros, isso, e volto para a posição inicial. Toco os ombros, abro os braços, toco o joelho, toco os ombros, volto para a posição inicial, ok? Toco os ombros, abro os braços, toco o joelho, toco os ombros e volto para a posição inicial, ok? Vamos lá, fazendo mais uma vez, isso, volto, volto e volto. Toco os ombros, abro os braços, toco o joelho, toco os ombros e volto para o peito. Toco os ombros, abro os braços, toco o joelho, toco os ombros e volto para o peito, ok? Sempre quando eu faço, já começa a rotar. A gente vai trabalhar muito bem. Viu? Então vamos lá, vamos iniciar agora este exercício. Vamos lá. Vamos lá? Toco os ombros, abro os braços, toco o joelho, toco os ombros e volto para a posição inicial. Toco os ombros, abro os braços, toco o joelho, toco os ombros e volto para a posição inicial. Isso. Se permita. É possível que em algum momento você sinta o seu corpo a fazer estalos, tá? Isso é normal. É o seu corpo se reorganizando, se posicionando. Isso. Isso. Não tenha medo e se você errar, não tem problema. Volta e não precisa voltar no início do exercício, mas volta no início do... Não precisa iniciar o vídeo novamente, voltar lá no início do exercício, quando eu comecei a explicar, mas você pode começar o exercício da posição que ele tem que começar, pelo primeiro movimento, ok? Isso. Vai se permitindo soltar. Vai se permitindo, se você sentir a necessidade, como eu estou fazendo aqui, de abrir um pouco mais as pernas, pode abrir, tá bem? Respeite o seu corpo. Cada um tem a largura do quadril, da anca diferente, de tamanhos diferentes, de tamanhos diferentes, portanto, algumas pessoas vão se sentir mais confortáveis com a perna mais aberta, tá? Então não tem problema, ok? Vamos lá, tá vendo?
Neste exercício já estamos trabalhando coxas, glúteos, estamos trabalhando o nosso corpo também. Opa! Vamos lá, ó. Errei, mas vamos lá, vamos continuar. Estamos trabalhando o seu corpo físico também, como eu disse. Você vai, ao mesmo tempo, trabalhando e vai percebendo também os movimentos que o seu corpo está fazendo para te reposicionar, para te colocar numa postura mais correta. Se permita sentir essa diferença. Pode ver que o meu corpo aqui já está de uma forma diferente de quando eu comecei. E você vai queimar gordura também com este exercício. Você vai perceber também que os seus pés vão de repente querer se movimentar. Olha, também isso. E permita que esse movimento se faça, porque os pés estão relacionados ao sexo. Isso. Perceba os sentimentos, solte esses sentimentos, solte aquilo que está bloqueando. Vamos, solte, solte e solte, 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 solte. Solte, 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 solte. Vamos para a última rodada. Isso. Terminando em 3, em 2, em 1. Ok. É isso. Muito obrigado para você que ficou até aqui. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo e deixe aqui na descrição o que você sentiu durante o exercício. Não esqueça de compartilhar e de se inscrever aqui no canal, porque eu vou postar mais vídeos. E deixa aqui na descrição qual é o problema que você está passando, a situação, para eu trazer mais vídeos aqui para você com exercícios. Muito obrigado e lembre-se, você faz parte do todo, o todo é você. Até a próxima. Tchau.